pra nos levar ao terno lar do mundo vil. Vamos sair e entre nuvens te encontrar. Teu santo rosto iremos ver e a ti louvores sim render. Teu santo rosto iremos ver e a ti louvores sim render. Em breve nos virás buscar, as horas pois convém remir. Queremos só te agradar e os passos teus aqui seguir. Esperaremos esse alvor como os que aguardam seu Senhor. Esperaremos esse alvor como os que aguardam seu Senhor. Em breve o tempo passará, porque esquivamo-nos da cruz, com afeição aliviará seu peso o Senhor Jesus, e a sua voz de aprovação será bem rico galardão. E a sua voz de aprovação será bem rico galardão. Em breve vem, Senhor Jesus, a noiva nela teu amor queremos ver em plena luz. Teu rosto, sim, bom Salvador, porque contigo no teu lar nós ansiamos logo estar. Porque contigo no teu lar nós ansiamos logo estar. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor seja com todos nós. E a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que ainda não se converteram ao Senhor, né? Que estão aqui de curiosidade, caíram aqui de paraquedas, né? Sejam todos bem-vindos, né? Que o Senhor possa falar através desse vaso que está aqui, desse instrumento, ao seu coração, e você possa conhecer a verdade, conhecer o Senhor, conhecer o Salvador, porque sem Ele nada somos. Muito bem, meus irmãos, o assunto que nós iremos tratar nesse estudo, que se o Senhor nos permitir faremos, né? Deus não nos destinou para a ira, certo? Mas para a salvação eterna. Deus não nos destinou para a ira que certamente virá sobre esse mundo. Este é o tema que nós iremos trabalhar, meus irmãos. Aparentemente, um tema simples, um tema pouco complexo, mas na verdade não é, meus irmãos. É um tema muito complexo, assim, no sentido de que ele é abrangente, né? Não que ele é complexo, porque a palavra de Deus ela está aí, ela está escrita, né? Basta que nós, pelo Espírito, possamos entendê-la, discerni-la, né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos manejar bem a palavra de Deus, dissecar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Mas nós sabemos também que se não tiver uma revelação pelo Espírito, dificilmente nós entenderemos o que o Espírito assim quer nos revelar. Certo, meus irmãos? Então vai demorar um pouco esse estudo, irmãos. Esse é o primeiro episódio. Vamos fazer uma introdução,
Vamos colocar alguns versículos aqui. O principal versículo vai ser colocado aqui, mas provavelmente, irmãos, nós precisaremos aí de 2 ou 3 episódios para estar concluindo essa etapa, onde nós vamos estudar por que Deus não nos destinou para a ira que certamente virá sobre esse mundo. Essa ira que nós estamos falando, irmãos, pode ser entendido como a grande tribulação que há de vir sobre esse mundo. E por que eu estou dizendo aqui que nós não passaremos, o Senhor nos livrará, né? Eu entendo na palavra de Deus isso, meus irmãos, mas não sou eu o autor que construiu esse entendimento, né? Temos aí os irmãos do século XIX, irmãos anteriormente ao século XIX, século XVIII, até mesmo antes disso, né? Tem irmãos aí que entendem essa forma como a palavra de Deus nos revela. Mas por que isso tudo mudou, né, ao longo dos anos? Muito bem, irmãos. Seguinte, nós sabemos que na era apostólica, primeiro nós temos Cristo, né, que veio a esse mundo, encarnou para poder nos salvar, né, nos redimir, nos reconciliar com Deus. Ele veio para uma missão que é impossível a qualquer homem conseguir isso, trazer de volta, né, o homem para a salvação, para a vida eterna com Deus. Por quê? Porque lá no início nós sabemos, né, que Adão e Eva pecaram, entregaram esse reino, o governo desse mundo para Satanás, o inimigo de Deus, e portanto, desde então nós estamos aqui, esse mundo está sob o domínio de Satanás. Mas Cristo veio a esse mundo, como está escrito na palavra, né? Pisará a cabeça da serpente, o filho da mulher, né? Pisará a cabeça da serpente. E Cristo Jesus veio para nos salvar, nos tirar do domínio desse pecado, da morte eterna. Cristo trouxe a vivificação para nós, trouxe a vida eterna, trouxe a nós o privilégio de sermos considerados filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, participantes do reino, uma série de coisas aí que o Senhor Jesus Cristo trouxe a nós, né? Depois que ele veio a esse mundo, morreu naquela cruz, foi rejeitado a esse mundo, morreu na cruz, ressuscitou e agora está à destra do Pai, interagindo, interferindo por nós, né? Nosso sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador da glória. E nós aqui, irmãos, estamos nessa terra, né? Só que, no caso, quando Cristo foi assento, nós tivemos os apóstolos que continuaram o trabalho de Cristo aqui. E durante a época inicial, até o ano 100, né? Mais ou menos o ano 100, primeiro século, começo do segundo século, todos os apóstolos tinham sido martirizados, né? E ficou o apóstolo João, né? Para finalizar a obra que o Senhor tinha determinado aqui nessa terra, né? Antes disso, o apóstolo Paulo fez um trabalho tremendo, do qual nós iremos trabalhar e muito será falado aqui dos livros do apóstolo Paulo, né? E o fato é o seguinte, meus irmãos, nós chegamos aqui no ano 300 depois de Cristo, onde o Império Romano, ele resolve, né, através do imperador Constantino, numa suposta conversão dele ao cristianismo, ele adentra, né, e se mistura com a igreja apostólica cristã, né, a igreja católica apostólica. Ele se mistura, formando então a igreja católica apostólica romana, que temos até hoje aí, e que ficará até o julgamento dela, né, conforme nós vemos em Apocalipse 17. E então, meus irmãos, muito da verdade do Senhor, ao longo desses mais de 1000 anos que ficou sob o domínio da Igreja Católica, né? Porque a partir do ano 300, que entrou lá Constantino, tal, no ano 700, começou-se o sistema do papado, né? Os papas, do qual nós temos até hoje. E aí nós tínhamos aí somente o clero que pregava a palavra, né? Que ficara responsável aí por estar falando dos assuntos de Deus para este mundo. Em épocas anteriores aí, né, nessa época aí, onde a maioria da população era analfabeta, não sabia ler nem escrever nada. Então ficavam todos dependentes desse povo para estar explicando as verdades de Deus. E o que aconteceu, meus irmãos? É claro, né? A era das trevas, o inimigo se apoderou, né? A palavra de Deus diz que o trono de Satanás está sobre esse sistema religioso fraudulento, né? Esse sistema que matou muitos santos, que perseguiu muito os verdadeiros seguidores de Cristo, mas ele está aí e ficará aí até o período tribulacional,
onde o julgamento virá sobre esse falso sistema religioso. Certo, irmãos? Então, durante esse percurso todo, muitos escritores da palavra aí, ditos, escritores, escreveram teologias que beneficiavam aquilo que eles acreditavam, não mais o que a palavra estava revelando. Então, começou-se uma série de doutrinas, erradas, errôneas, com foco, em primeiro lugar, de não apresentar a verdade, porque é o inimigo que estava trabalhando, em segundo lugar, também, para interesses pessoais, poder. Como sempre aqui nessa terra, nós temos muitos homens, mas muitos homens mesmo, falando em nome do Senhor, mas no fundo, ele não quer nada com o Senhor. Ele é um servo de Satanás, filho do diabo, conforme fala Cristo ali. Vocês são filhos do diabo. Impedem, vocês não entram, impedem os outros de entrar. Eles estão aí simplesmente para se apoderar de recursos financeiros dessas pessoas, pegar o máximo que eles puderem para se usufruir de privilégios nessa terra, porque eles só têm foco nisso. Eles não enxergam a eternidade com Deus como algo real, eles não têm fé, não têm verdadeira paz com Deus. Então, nós temos hoje uma grande massa de homens aí que estão sendo usadas para desviar a atenção do povo de Deus, desviar o povo de Deus da verdade. E nós tivemos isso ao longo, depois do ano 300 até o ano 1500, quando Martinho Lutero iniciou-se o movimento protestante, ou desencadeou, o movimento protestante, e a igreja perdeu o poder, a igreja católica perdeu o poder. Nós sabemos pela história da igreja, irmãos, que antes de Martinho Lutero, nós tivemos John Hus, 100 anos antes, que fez um trabalho tremendo, que foi queimado na fogueira, certo? Por esse sistema católico romano, apostólico romano, e muitos outros, irmão. Wycliffe parece que escapou, o Martinho Lutero escapou por providência de Deus mesmo, que tinha propósitos para essas pessoas que estavam lá dentro do sistema deles e que começaram a ver que aquilo não estava certo, estava errado. A palavra dizia uma coisa e eles faziam outras, completamente diferente. Então, a partir do movimento protestante, nós tivemos aí a ênfase na salvação, a justificação pela fé, a salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Nós tivemos ali a volta do entendimento de que a palavra de Deus é inerrante, é a verdade, e somente ela é a autoridade. Então, através desse movimento, se recuperou muito dos princípios bíblicos verdadeiros que estavam entulhados, escondidos. Muito bem, só que isso não conseguiu resolver o problema todo, Houve-se uma melhora, realmente se desvinculou do sistema católico, começou-se o movimento protestante, depois ela virou uma bagunça novamente, Nós temos isso descrito nas 7 igrejas do Apocalipse, que assim mesmo iria acontecer. Então, esse movimento protestante é identificado como a igreja de Sardes, certo? Depois, nós tivemos a igreja de Filadélfia, que é um corpo pequeno, é um grupo de pessoas que buscam restabelecer as verdades cristãs, com ênfase na volta de Cristo, aguardando a volta de Cristo, trazendo de volta à tona conceitos ou entendimentos bíblicos que também ficaram escondidos por mais de 1000 anos, que o protestante não recuperou e que se perdeu também, porque começou-se um outro sistema, Em vez de voltar às origens da igreja primitiva, não. Eles fizeram a ruptura, resolveram muitos pontos, mas no final continuaram com o clericarismo, o clero, pessoas que estudavam para aquilo, pessoas que eram orientadas para aquilo, e pessoas que eram colocadas em funções que não era o Espírito Santo que determinava, ou um dom que Deus dava. Então, começou-se a ter muitos erros nesse sistema também. E então, no ano de 1825, em Dublin, na Irlanda, começa-se um movimento lá, por parte de alguns irmãos ali, pessoas que estavam nesse sistema protestante, católico também, alguns mestres, conhecedores das Escrituras. Nós vamos estar vendo isso um pouquinho mais profundo no estudo, mas essas pessoas saíram desse sistema, começaram a se reunir sozinhas, fora do sistema, e estudar a palavra de Deus. Então, eles começaram a perceber que o sistema ali estava errado, que o sistema católico
que veio trazendo muitas má doutrinas ao longo de anos e anos e anos, e o sistema protestante resolveu, mas não resolveu por completo, que eles ficavam muito presos ainda. Então essas pessoas, né, que hoje nós chamamos de irmãos, né, porque inclusive foram eles que começaram o movimento dos irmãos, na Irlanda e na Inglaterra, né, por volta do ano de 1825. Então, irmãos, esses irmãos trouxeram à tona verdades para nós hoje, do qual nós podemos ter um entendimento mais profundo das Escrituras. Não são novas revelações, não. Tudo já está escrito, já estava escrito na palavra de Deus, na própria Bíblia Sagrada. Mas o que acontece? Muitas doutrinas são colocadas por cima da Escritura, muitos ensinamentos falsos colocados aí à mercê do povo de Deus, e as verdades fundamentais, elas foram deixadas cada vez mais para o fundo. Então as pessoas passaram a não ter um entendimento claro do que as Escrituras estavam falando. Bom, meus irmãos, mas e aí? Até então, qual é a importância desse movimento dos irmãos? Primeiro que eles se desprenderam do sistema religioso, tradicional, e começaram, né, a enxergar esse trabalho de Cristo, esse trabalho dos apóstolos, esse trabalho nosso, nós como a igreja do Senhor aqui na terra, como testemunhas do Senhor, começaram a enxergar que a autoridade nesse corpo de Cristo, nessas pessoas que se reúnem ao nome do Senhor, tem que partir do Espírito Santo. Que os dons são dados por Deus aos homens e que os homens são dados aos dons por Deus também. E que não é por estudo, né? Eu faço um curso superior de teologia, estudo isso e aquilo, me torno um pastor, me torno aí um presbítero, me torno um missionário. Não, é o próprio Senhor que determina quais são as pessoas que vão estar fazendo tais funções. E esses irmãos trouxeram mais à tona isso. Mas o mais importante que esses irmãos trouxeram, meus irmãos, foi um conhecimento, digamos que novo, mas não é novo, porque está na Bíblia, está nas Escrituras, mas que foi distorcido, digamos assim. O que é isso, irmãos? Nós temos a teologia do pacto, que é grande parte da cristandade hoje segue essa teologia do pacto, mesmo conhecendo ou não conhecendo, as pessoas que não fazem noção do que é, estão seguindo por ela, sem saber. E nós sabemos que esses irmãos do século XIX, eles trouxeram à tona o ensino dispensacional da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né, que nós devemos manejar bem a palavra de Deus, dissecar, saber separar as coisas ali. Esses irmãos entenderam que não estava acontecendo isso. Havia uma mistura, ou seja, o que é a teologia do pacto? A teologia do pacto, irmãos, ela diz que só tem um povo de Deus ao longo de toda a história do homem com Deus nessa existência aqui nossa. Até hoje, o ano de 2025. E sendo assim, até a volta de Cristo. Um povo só. Não entenderam que Deus tirou do mundo um povo para ele, lá na época de Abraão. Depois nós tivemos Isaac, Jacó, né, que deu origem às 12 tribos de Israel. E que ali, através de Moisés, né, que trouxe a lei, dispensação da lei, a lei para aquele povo. É um povo escolhido, que teve reis escolhidos, juízes, profetas, né? A teologia do pacto estuda isso e entende que aquele povo é a igreja do Velho Testamento. Você entende? É a igreja do Velho Testamento, quando na verdade a palavra de Deus em nenhum momento fala sobre isso. Aquele era o povo escolhido, separado por Deus para ser a testemunha dele nessa terra. Os 12 pães da proposição representam isso, né, que estão lá, né, em todo o sacrifício que é oferecido, comemoração da Páscoa, tudo é colocado, aqueles 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E mais outros, né, tantas outras, vamos dizer assim, que são solenidades, né, que o povo de Deus tinha. Só que a gente sabe, irmãos, que Cristo, Jesus, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, certo? Com isso, eles foram cortados do tronco da figueira verdadeira, da figueira, né? E foi enxertado um novo povo, um povo que veio de fora. Os gentios foi enxertado, a figueira brava, digamos assim, né? Foi enxertada novamente aqui. E o povo, que é o povo de Israel, o povo do Velho Testamento, ele foi cortado por quê? Por iniquidade, né? Por adoração a ídolos, por rejeitar a verdade, por rejeitar o
próprio Senhor deles, né? Então, nós sabemos, nós que estudamos aqui um pouco do dispensacionalismo, que esse povo não é a igreja do Senhor, certo? Então, a teologia do pacto entende que aquilo lá era a igreja do Velho Testamento. E aí, como eles erraram, caíram, surgiu então a igreja agora, que é uma forma espiritual da igreja de Israel, né? Alguns dizem que a igreja é a nova Israel, outros falam que é Israel espiritualizado e assim por diante, criando um monte de teologias, conceitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmãos. Por isso que é muito importante manejar bem a palavra de Deus, dissecar bem, separar bem as coisas, né? E é justamente o que faz a teologia, ou seja, o dispensacionalismo. Eles entendem que o governo de Deus para com o povo aqui nesse mundo é o seguinte: antes de vir a igreja, tinham dois povos, os gentios, as nações, e Israel, que é o povo de Deus escolhido, separado, certo? Então, Deus trabalhava em cima desses dois povos. Quando Israel ia bem, era abençoada, tudo, esse povo trazia presentes e abençoava a nação de Israel. Mas quando Israel errava, pecava contra o Senhor, esse povo gentil era usado para trazer juízo em cima de Israel. A gente sabe disso na história lá do Velho Testamento. Isso veio até Cristo. Quando Cristo veio a esse mundo, lá em Mateus 16, versículo 18, ele fala para Pedro e para os apóstolos ali, que ele edificará a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Cristo está usando aqui o futuro, né? O verbo no futuro, né? Eu edificarei. Ele poderia estar dizendo que eu vou reformar, vou melhorar, vou transformar essa velha igreja numa igreja nova. Não, ele está dizendo que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Percebe que o próprio Senhor aqui deixa claro que a sua igreja seria edificada, certo? Quando? Ele não deixou claro nesse versículo. Mas nós sabemos que ao longo da história ali, né, a formação dos apóstolos, em Atos 2, quando eles ficaram reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo, o Espírito desceu, inaugurou-se a igreja do Senhor, Pedro faz a primeira pregação, ministra a primeira palavra, né, de arrependimento a esses judeus que crucificaram Cristo, né, e converteu ali 3.000 pessoas, inaugurando essa igreja do Senhor. Ali, em Atos 2, surge essa igreja. Até então, os apóstolos não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo. Mas um pouco mais à frente surge aquele que era o perseguidor da igreja do Senhor, que perseguia os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Cristo, o Saulo, né, que depois passou a ser chamado de Paulo, apóstolo Paulo. Ele surge e a ele, que é o apóstolo dos gentios, é revelado o mistério da igreja, que em todos os séculos esteve oculto, escondido em Deus, conforme diz a nossa palavra, a palavra de Deus, né, que está aqui disponível a todos nós. Pois bem, meus irmãos, então o dispensacionalismo, ele entende que a igreja, ela foi edificada por Cristo, é um mistério oculto em Deus, é o povo celestial de Deus, povo celestial, enquanto que Israel é o povo terreno. O estudo dispensacional entende que Israel hoje é um povo colocado de lado, porém, perante Deus, é o povo escolhido, mas não somente os judeus e Benjamim, mas todas as 12 tribos de Israel, que elas voltarão a ser reintroduzidas, tá? No governo de Deus, nos cuidados de Deus, serão novamente o povo de Deus, o povo terreno, que ficará aqui por 1000 anos, né? Sobre o governo, sobre o reinado, na verdade, não é governo, sobre o reinado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eles rejeitaram e crucificaram o próprio rei deles, que depois voltará, restabelecerá, colocará um novo coração a esses homens. É claro que nós teremos aí muitos incrédulos, apóstatas, até, que rejeitaram, que rejeitam o Senhor até hoje e que rejeitarão Ele até o fim, que serão mortos, destruídos pelo poder de Deus, né? Que esses professos, digamos assim, de Israel, os judeus professos, né? Juntamente com a cristandade professas, irão adorar o anticristo, que em breve se manifestará nesse mundo. O estudo dispensacional entende que a igreja do Senhor, esse mistério que foi revelado a Paulo, e o próprio apóstolo Paulo diz que essa igreja será arrebatada, será levada aos céus. Aonde?
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 15, 52, versículo 52 e 53, né? Também vai estar falando sobre esse momento. João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, o próprio Senhor diz que virá, voltará e nos levará para a casa do Pai, da onde nós estaremos para sempre com Ele. Aqui tem as informações que nós iremos trabalhar, né? Versículos bíblicos, na verdade, não são informações, são verdades da palavra de Deus, que nós, se o Senhor permitir, nós iremos trabalhar ao longo desses vídeos, meus irmãos. Então, basicamente é isso. Nós temos que entender que tem a teologia do pacto, que é uma teologia perigosa, meus irmãos, que infelizmente, grande parte dos nossos amados irmãos estão caminhando baseado nessa teologia. Eles não conseguiram separar as coisas, as promessas de Israel, promessas da igreja, separar mesmo o que é de Israel e o que é da igreja, entender que as 70 semanas de Daniel, citada lá em Daniel 9, 27, elas não se cumpriram no passado. Apenas 69 foram cumpridas, quando Cristo foi cortado e foi tirado da terra. A última semana não foi. Vamos dar uma olhada aqui, meus irmãos. Olha só o que diz aqui, ó, na palavra de Deus. Daniel 9, 24, tá? Na verdade, 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Aonde nós temos a unção do Santo dos Santos aqui nesse mundo ainda? Aonde que nós temos aqui a justiça eterna sendo trazida a esse mundo? Esse mundo está em cima e moldado em injustiças, em maldades, em pessoas arrogantes, orgulhosas, que estão controlando e dominando sobre esse mundo. Israel sofre com esse sistema, embora esse Israel que está lá não é o Israel verdadeiro, né? O povo de Deus, são Israel apóstata, né? Não digo que são todos, mas todos aqueles que rejeitam Cristo, hoje são Israel desviados da verdade, né? Estão ali apenas porque estão aguardando que tudo que nas profecias se cumpram. Inclusive isso aqui, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, a Jerusalém terrestre, né? Que pertence ao povo terrestre, que Cristo irá reinar sobre esse povo terrestre. E juntamente com Cristo estará os santos, né? Já com corpos glorificados, ressuscitados, alguns transformados pela misericórdia, pela graça do Senhor. E aí, irmãos, nós teremos a justiça eterna, conforme fala em Daniel 9, 24. Por ora nós não temos, irmãos. Um outro versículo também que é muito importante sobre o que nós estamos falando aqui agora, que não tem nada a ver com o tema principal, irmão, mas que são a base, são o fundamento para nós trabalharmos, tá? Romanos 11, 22 e 23. Temos aqui, ó. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram do quê? Da verdade, da fé, de seguir ao nosso Senhor, de receber Cristo como Senhor e Salvador. Para esses caíram, severidade. É o que nós estamos acompanhando, irmãos, ao longo da história dos judeus. Perceba que as 10 tribos de Israel, Efraim, eles não crucificaram, eles não têm sobre eles essa condenação de crucificar o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus que estavam ali, talvez a tribo de Benjamim também ali, eles carregam essa condenação nas suas costas. E carregarão até o fim, meus irmãos. Até o retorno do nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Eles carregarão isso sobre a severidade. Veja que em 1940, o governo ali, né, do Hitler matou quase 6 milhões de judeus, de forma mais terrível possível que se possa imaginar, irmãos. E antes disso, mortes, perseguição, nem nação eles tinham, né? Não tinham nada, estavam espalhados por esse mundo aqui. Agora voltaram, tem uma nação, tem um país, né? Porém, não é o povo de Deus. Eles ainda estão sobre a severidade de Deus. Mas para contigo, a bondade de Deus. Contigo quem? Aqueles que estão na igreja do Senhor, que creem no Senhor. Agora, se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Essa cristandade professa, que fala de Jesus Cristo como Senhor, mas que não é verdadeira, que é o joio,
que foi implantado pelo inimigo de Deus, pelo próprio diabo, esse sistema que nós temos aí. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, serão cortados. Vocês perceberam que ao longo da história, o que tem ocorrido com o povo judeu? Hoje eles estão um pouquinho mais tranquilos ali. Mas sabemos que coisas virão sobre eles ainda. A palavra de Deus é clara. Mas que um dia o Senhor restaurará as 12 tribos de Israel. Será um povo só, temente e adorando ao Senhor. No momento certo isso acontecerá. Mas quando isso acontecer, a igreja do Senhor Jesus Cristo não mais estará nessa terra, irmãos. Ela já estará na posição celestial, conforme nós temos em Efésios, que a igreja, ela é celestial, é o povo celestial de Deus. Então, meus irmãos, também tu será cortado. Infelizmente, essa cristandade professa que vai adorar o anticristo, que vai seguir pelos caminhos errados, sofrerá uma carnificina muito grande, irmãos. Se você verificar o sofrimento dos judeus, verifique então o grande sofrimento que essa cristandade falsa terá sobre ela. Graças ao Senhor que será por pouco tempo, apenas 3 anos e meio e tudo isso se encerra, meus irmãos. Tudo isso se encerra. Toca-se a 7ª trombeta e o Senhor desce num cavalo montado num cavalo branco, olhos de chama de fogo para aplicar o juízo e estabelecer o seu reino sobre essa terra. E juntamente com ele vêm aqueles que são santos do Senhor, os redimidos, que já participaram da bodas do Cordeiro, participaram de todos aqueles eventos maravilhosos com o Senhor no céu. Nós voltamos, meus irmãos, com Cristo nesse dia, para estabelecer o reino de Cristo, para julgar esse mundo. E aí nós temos, Romanos 11, 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles quem? Os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Podemos chamar isso aqui de Israel também, né? Serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar novamente. Irmãos, é isso aqui, São versículos, né, de Romanos 11, Daniel 9, 24, que fala sobre essa questão do povo de Israel, que fala que eles foram cortados, né, porque não permaneceram na bondade de Deus. E que nós hoje, a igreja, essa cristandade professa que não permanece, também será cortada. Isso tudo, irmão, que nós falamos até agora, foi apenas uma introdução do assunto principal do estudo, que se o Senhor nos permitir, levaremos adiante, irmãos. Deus não nos destinou para a ira. Conhecendo bem as verdades dispensacionais de Deus, estudando pouco mais aprofundado a palavra de Deus, com irmãos verdadeiros, irmãos que não têm segundas intenções nos seus ensinos. E graças ao Senhor que nós temos isso, irmãos. Graças ao Senhor que nós temos esses irmãos amados, ainda vivos nesse mundo, pregando e divulgando o Evangelho do Senhor, a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aí inúmeros escritos, inúmeros livros aí, deixados por amados irmãos nossos, principalmente irmãos do século XIX, que deram origem ao movimento dos irmãos, que saíram do sistema religioso enganoso que tem aí e voltaram-se para os princípios da igreja verdadeira de Cristo, conforme Atos 2, 42, conforme as cartas do apóstolo Paulo, as doutrinas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, né? E é uma maravilha, irmão, saber que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. O Senhor tem colocado as pessoas para orientar, para direcionar. Infelizmente, por rebeldia de alguns irmãos nossos, eles acabam se desviando para os caminhos errados, até com boas intenções de buscarem o Senhor, mas acabam se influenciando com falsos obreiros, falsos pastores, que estão aí para corromper, para desviar, para fazer o povo de Deus sofrer. Tá certo, meus irmãos? Uma dica que eu vou deixar aqui agora para os irmãos. Considera, meu irmão, leva em consideração junto do Senhor. O que eu falar, se não tiver uma aprovação do Senhor, nada tem de valor. Nada tem de valor. Mas observa, meu irmão e minha irmã, todos aqueles dirigentes hoje que estão aí falando de Deus, falando de Cristo, falando do Senhor, mas que estão envolvidos com política, que estão envolvidos com assuntos desse mundo, com ativismo, com posição de esquerda, direita, com qualquer outra coisa que não seja Cristo, que não seja o Senhor, que não seja aguardar
pessoas que não estão focando na volta do nosso Senhor para o nosso encontro, a nossa reunião com Ele, nos ares. Esses grandes que estão aí, que são normalmente os maiores, porque eles estão no sistema desse mundo. Grande parte deles da teologia do pacto, certo? Grande parte deles da teologia do pacto. Então, meus irmãos, que o Senhor conceda discernimento a você, para que você não caia nesses falsos profetas. Mas se eles estão levando para esse lado as conversas deles, irmãos, pode ter certeza, não são verdadeiros. Porque os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que entendem o que diz Filipenses 3:20. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nessa terra, nós somos apenas peregrinos, forasteiros, estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui só aguardando o Senhor nos chamar para a nossa casa, irmãos. Esses são os verdadeiros que estão aí falando do Senhor nesse mundo. Não buscando like, não buscando fama, não buscando dinheiro, mas buscando trazer a verdade do Senhor, a verdade que salva, a verdade que produz resultado, a verdade que livra essas pessoas da ira vindoura que há de vir sobre esse mundo. Então aqui eu deixo, irmãos, para finalizar esse vídeo, que foi introdutório. No próximo episódio já falaremos mais a fundo sobre o tema principal. Deus não nos destinou para a ira. Leremos aqui primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 a 10, na versão King James atualizada. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quer nós estejamos vivos, quer se nós dormirmos no Senhor, nós estaremos sempre em união com o Senhor, porque Ele não nos destinou para a ira. Nós temos aqui, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, também na versão King James atualizada. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. É isso, irmãos, esses dois versículos, que o Senhor possa estar cultivando isso no seu coração. Você que assistiu até aqui, que chegou a esse ponto da mensagem, que se o Senhor permitir, você continuará acompanhando esse estudo até o final, irmãos. Nós vamos entender, se o Senhor nos der sabedoria, conhecimento, nós vamos procurar destrinchar um pouco desse assunto que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos, para estar compartilhando com vocês. E interessante, né, irmãos, que nós estejamos com o coração sincero e verdadeiro perante a palavra de Deus, perante o que o Senhor tem nos apresentado, que nós busquemos a verdade. Quem é a verdade? O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. Então, meus irmãos, Ele é a verdade. E Ele diz mais. Ele diz que quando for aos céus, assentado aos céus, e deixar a sua pessoa aqui nessa terra, Ele enviará o Consolador, o outro Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiará por toda a verdade. Nós temos isso aqui, irmãos, em João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome desse Senhor, que enviou o seu Santo Espírito para habitar na igreja do Senhor, da qual nós somos membros, somos partes integrantes, somos pedras vivas colocadas sobre o fundamento do Senhor, onde Ele é a pedra angular, onde os apóstolos formam o fundamento, onde cada um de nós estamos sendo edificados, a casa de Deus, a igreja, coluna e baluarte da verdade. Glórias ao Senhor, meus irmãos. Que o Senhor nos dê paciência, amor, longanimidade, disposição
persistência, para prosseguirmos, irmãos, diante de uma época terrível que estamos vivendo, de terrível engano, irmãos. Mas podemos ter uma certeza: a verdade de Deus sempre prevalecerá. Todas essas coisas imundas, vaidades, enganos, tudo isso passará. Mas as coisas de Deus são eternas, suas palavras são eternas, elas não passarão. Então, as 12 tribos de Israel serão restauradas no seu tempo e serão o povo de Deus redimido, estarão aí sendo o povo que vai abençoar esse mundo, que vai prezar pela palavra de Deus, vai trabalhar na justiça de Cristo. Eles serão restaurados. Hoje está tudo perdido, mas eles serão restaurados. A igreja do Senhor hoje passa por um grande momento de tribulação, desavenças, divisões, mas a igreja do Senhor é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. Ela é a noiva imaculada, sem ruga, a noiva de Cristo. Isso é o que vai prevalecer, meus irmãos. É nisso que nós cremos e é nisso que nós aguardamos. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, possa estar com cada um de nós. Que o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, possa nos conceder a graça de permanecer no seu caminho, de nos atrair sempre a Ti, a Ele, né? E que o Espírito da verdade possa nos guiar, meus irmãos, possa nos guiar por toda a verdade. É isso o meu desejo e a minha oração que eu faço a todos vocês. Até o nosso próximo episódio, meus irmãos, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.